Pronto, meus amigos, chanfro da rondana, ok? Tanto MDF quanto a tábua de pinos. Agora o que eu vou fazer? Vou cortar um pedaço desse EVA de 1,3 milímetros. Esse EVA você encontra fácil aí em papelarias e lojas de 1,99. Vou cortar tira mais ou menos de 3 milímetros. Uma tira de 3 milímetros já é o suficiente. O que eu vou fazer com essa tira? Eu vou envolver em volta da rondana para que na hora que a gente for instalar ela no pneu, ela não ficar com essa folga aqui. Positivo, então, envolvendo ela com a tira do EVA, ela vai entrar com um pouco de pressão e vai ficar no centro por ação. Tipo assim, vai ficar o máximo possível centralizado, beleza? Porque aqui pode a parafusa, ela pode ir mais para um lado ou mais para o outro, é uma pequena folga, mas se puder evitar, melhor. Positivo? Então vamos cortar as tiras e colar em volta de todas as rondanas. Pronto, meus amigos, as tiras do EVA cortado. Agora vamos colar em volta das rondanas. Um pouco de cola instantânea. Faço a mesma coisa nas outras rondanas. Depois eu finalizo a colagem, beleza? Pronto, meus amigos, agora passa a cola em volta de toda a rodana e finaliza a colagem da tira de EVA, beleza? Pronto, meus amigos, agora eu vou aguardar a cola secar e tirar os excessos, beleza? Agora com estilete a gente tira o excesso. Agora, meus amigos, para fixar essa rondana no pneu, 3 parafusos, beleza? Já vou passar para vocês a broca que eu vou usar para fazer a furação e as medidas do parafuso. E para fazer a fixação da rondana nos pneus, meus amigos, eu vou usar uma broca de madeira 1,9 milímetros e vou usar parafuso do Tarraxa chave Phillips 3,5 diâmetro por 12,4 o comprimento. E meus amigos, para mim fazer a furação onde vai ser usado os parafusos para travar a rondana no pneu, eu vou usar esse pedaço de cabo de vassoura que eu cortei anteriormente para fazer o detalhe do diferencial. Positivo? Tem que ter o apoio, senão não tem como fazer essa furação. Tá aí, meus amigos, rondana instalada no pneu. Esse aqui vai ser o suporte que vai ser instalado no pneu na ponta de eixo, beleza? Depois faz o acabamento, fica bem bacana. Lembrando que essa madeira aqui depois eu vou pintar ela de preto, tá? Não vai nem ter diferença nenhuma, tanto na parte de dentro quanto a parte de fora.
Positivo? Agora mesmo procedimento dos outros pneus. Pronto, meus amigos, rodando instalada, tanto da tábua de pinos quanto no MDF. Agora, meus amigos, o que eu vou fazer? Usando essa broca de cava, eu vou fazer a cava nessa parte aqui. Vou afundar um pouco mais. Depois eu vou passar para vocês a medida, mais ou menos de quanto eu afundei, para vocês terem a noção aí. Como eu vou fazer isso com a furadeira, então não vou ter assim como fazer o ajuste para ficar todas a mesma profundidade, beleza? Se você tiver a furadeira de bancada, aí sim você consegue ajustar e deixar todos esses pneus com a mesma profundidade de cabo. Positivo, meus amigos, como eu vou fazer com a furadeira, então não vou ter como fazer tudo na mesma profundidade. Mas mesmo assim, eu vou passar a medida mais ou menos para vocês terem uma noção. Porque depois que eu cortar o corpo do rebite, que vai ser a bucha que vai funcionar como rolamento aqui no pneu, eu vou cortar de acordo com cada pneu. Cada um obviamente vai estar com uma profundidade, porque eu não tenho como ajustar na furadeira manual. Aí eu vou passar para vocês mais ou menos a medida que pode ficar isso aqui. Beleza, meus amigos? Pronto, meus amigos, fiz a cava na média de 5 milímetros a profundidade, 5.7, 5.7, 5.8, 5.3, igual eu falei para vocês, meus amigos. A hora que eu for cortar as pontas do rebite, que é essa parte aqui que vai fazer a vez da bucha ou do rolamento, eu vou posicionar ele na furação, fazer a marcação e com a serrinha de ferro fazer o corte. Aí depois, para cortar o parafuso, eu já vou cortar ele com rebite, né? Que vai fazer a vez do rolamento já na medida, beleza? Então vamos primeiro fazer a furação para passar o rebite, usando a broca de madeira 5.4. Por que que eu tô melhorando a furação, meus amigos? Alargando mais o furo, porque a broca que eu usei da Serra Copo é mais estreita do que o rebite que a gente vai passar aqui, positivo? Por isso eu refaço a furação usando essa broca. Meus amigos, quem acompanhou as aulas até esse momento sabe que eu usei dois materiais para fazer o chassi. Eu usei o sarrafo de pinos e o MDF. No chassi de sarrafo de pinos, eu vou instalar o pneu que eu fiz as rodanas de pinos. E MDF a mesma coisa. Agora, qual que é o próximo procedimento? Vou soltar os corpos de rebite, colocar cada um no seu respectivo pneu, medir a espessura da rondana e fazer o corte dos rebites. Na sequência, eu instalo o rebite de volta, rosqueio a porca
e corto o excesso. Positivo, meus amigos? Agora eu vou cortar excesso do corpo do rebite e na sequência assim a gente vai cortar o excesso do parafuso, que é no caso aqui a ponta de eixo. Beleza? Então bora!